Oh, she's remembered. Everybody that ever knew her remembers her. Everybody, and she won't be forgotten. Ever. I have to do nothing but hope that she left by herself and that she's going to come back to me, because if I don't cling on to that hope, I don't have anything. And it's been too many years of no action. Nothing's been done, so I'm tired of waiting. Gente, eu não acredito, mas parece que eu estou trazendo a mesma história de novo. Só que não é. Dessa vez a história é da Hailey Dunn. Vem descobrir comigo o que aconteceu. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal que eu conto histórias de casos criminais. Na semana de Halloween eu trouxe um especial com 5 vídeos diferentes, né? E muitas pessoas vieram comentar que não gostam do Halloween, que o Halloween é uma festa pagã que atrai coisas ruins. Gente, eu vou falar hoje de uma história que aconteceu perto do Natal, só 2 dias depois do Natal. E o mês de dezembro, né, eu pretendo trazer mais casos para vocês que aconteceram próximas dessa época. Não é só uma data específica, né, que acontecem coisas ruins. Parece que toda data é propícia, mas datas de festas, eu não sei se é porque as pessoas estão mais felizes e a felicidade das outras pessoas incomodam, ou se as pessoas elas ficam mais descuidadas porque elas acreditam que nada de mal vai acontecer, que as festas estão aí, que os presentes estão aí, que as famílias estão mais próximas, né? Pode ser que seja por isso também, mas hoje eu vou contar uma história, 2 dias depois do Natal, que aconteceu um desaparecimento também. Hailey Darlene Dunn nasceu dia 28 de agosto de 1997. Ela era filha do Clint Dunn e da Billie Jean Dunn. Os pais dela se separavam e ela e o irmão dela mais velho moravam com a mãe. Eles moravam em uma cidade chamada Colorado, no Texas, Estados Unidos. E é uma cidade super pacata, gente. A cidade tem menos de 4.000 habitantes. Ela era uma moleca. Ela gostava de coisas bonitas, de coisas brilhantes, ela era líder de torcida, ela era muito popular, tinha um sorriso muito bonito, ela gostava de jogar vôlei, basquete e softball. Como eu já falei pra vocês, ela morava com a mãe, Billie, e também com o irmão dela mais velho. Fora isso, na casa também morava o namorado da mãe, chamado Sean Adkins. Do outro lado da rua morava o pai dela, o Clint. Ela e o pai dela tinham uma ligação muito bonita, sabe? Era muito bonito ver a interação dos dois. Tanto que todo dia eles se viam. Ou antes de ir para a escola, ela passava lá para dar um bom dia, tudo bem, pai, como é que está? E ia para a escola. Ou quando ela não fazia isso, à noite ela estava na casa dele para poder jantar. Bom, no dia de Natal de 2010, a avó dela, chamada Connie, disse que ela estava muito feliz. A Hailey tinha ganhado vários presentes que ela tinha gostado, principalmente um iPod, que é onde ela podia escutar várias músicas. Então teve o dia de Natal e no dia seguinte, no dia 26, o irmão dela, chamado David, foi dormir na casa de um amigo. Ela acabou ficando em casa com a mãe e com o namorado da mãe, mas ela passou a noite inteira no quarto jogando videogame, então ela deve ter ido dormir bem tarde. Dia 27 de dezembro de 2010, uma segunda-feira, o Sean saiu bem cedinho para trabalhar, às 5h30 da manhã, e a Billie também saiu cedo, só que ela saiu 1 hora depois. Ela era recepcionista em um hospital e ela pegava turnos bem compridos, né? Então ela teria um turno ali de trabalho de 12 horas. Antes de sair, ela abriu a porta do quarto da Hailey, viu que ela estava lá, então estava tudo tranquilo, estava dormindo, normal mesmo, né? Porque ela tinha ido dormir tarde, fechou a porta e foi trabalhar. Ela tinha certeza
que assim que acordasse, ela iria para casa do pai, né? Ela não ia ficar sozinha em casa. Por precaução, ela acabou deixando o celular dela para caso da Hayley ou do David precisar ligar para alguém, eles teriam o celular. Bom, Clint, o pai, achou estranho que a Hayley não apareceu aquele dia para falar com ele, mas tudo bem. Às 2 da tarde, o celular da mãe foi usado. A Hayley mandou uma mensagem para uma amiga dela perguntando o que você está fazendo, mas essa pessoa não viu a mensagem porque ela nunca respondeu. Quando foi à noite, o Sean foi buscar a Billy no trabalho. Quando chegaram em casa, ela viu que a Hayley não estava lá, ela perguntou para o Sean o que tinha acontecido e ele disse para ela que a Hayley disse que ia dormir na casa da amiga dela chamada Mary. O Shaw disse para Billy que não tinha tido um dia muito bom, porque quando ele foi trabalhar, ele foi demitido, ele foi mandado embora, e aí depois ele foi para casa da mãe dele, né, que fica numa outra cidade, para poder usar o computador, enfim, e fazer toda a papelada do seguro-desemprego. Bom, ele disse que chegou em casa por volta das 3 horas da tarde, e a Hayley estava assistindo TV na sala. Então ele acabou indo para o quarto de casal. Depois, 15 minutos depois, a Hayley saiu dizendo que ia para a casa do pai e que depois iria dormir na casa da amiga dela chamada Mary. Aí ele disse que ele ficou sozinho por cerca de 1 hora. Depois o David chegou com um amigo dele e foram jogar videogame. Ele disse que algumas vezes entrou no quarto do David para olhar, né? E realmente eles estavam lá se divertindo e jogando. Aí ele disse que logo depois recebeu o telefonema da Billy. A Billy disse que a pessoa que trabalha ali depois dela, né, acabou chegando antes, então ela poderia ser liberada do trabalho mais cedo. Logo que eles voltaram para casa, eles foram para a cama, né, achando que a Hayley estava na casa de uma amiga. Só que no dia seguinte de manhã, ela não chegou. Então a Billy, preocupada, telefonou para a casa da Mary, conversou com os pais dela e foi aí que descobriu que a Hayley não tinha dormido lá, que nem tinha chegado lá. Não faltava nada no quarto da Hayley. Nada estranho estava faltando e nem coisas assim se ela fosse passar de repente à noite na casa de uma amiga, né? Coisas básicas também estavam lá. Foram perguntar para o pai e o pai disse que naquele dia ela não chegou à casa dele. A Billy bateu de porta em porta em toda a vizinhança e ninguém sabia da Hayley. Então ela ficou muito assustada porque é uma cidade pequena. Ela imaginou que um forasteiro estivesse passando lá por carro e nesse momento que a Hayley tinha saído de casa só para atravessar a rua para ir para casa do pai, ela tivesse sido raptada. I have to do nothing but hope that she left by herself and that she's going to come back to me, because if I don't cling on to that hope, I don't have anything. A polícia foi acionada e o que eles fizeram? Eles acharam que a Hayley fugiu, né? Só que não, depois eles viram que não era bem assim e eles acabaram colocando ela como uma pessoa desaparecida. A comunidade, mesmo pequena, se uniu e começaram a procurar a Hayley em todo lugar. A mídia logo ficou sabendo e a mídia também em massa, sabe, começou a divulgar muito ali para todo o estado do Texas e depois até para fora do estado do Texas mesmo, para tentarem encontrar a Hayley. Clint estava devastado, o pai ficou assim, ele perdeu o chão, ele fez o possível para procurar ela, o impossível, procurava em todos os lugares, chegou a procurar em becos, em lixos, para ver se encontrava ela, mas ela não estava em lugar nenhum. E aí as pessoas comentam, né? Só que as pessoas começaram a comentar que a mãe da Hayley e o padrasto não tinham a mesma posição que o Clint tinha. Por exemplo, eles não demonstravam estar tão preocupados quanto o pai. Tanto que assim, quando começaram as buscas, né, em locais abertos, na floresta, nos lagos, a mãe não participou. O namorado dela não participava de nada, sabe? Mas a mãe nessas buscas não participou. Ela disse que procurar a filha nesses lugares significava que talvez eles estivessem procurando um corpo e ela não conseguia acreditar nisso. Então que ela ficava na cidade distribuindo os panfletos, que assim era uma forma dela ajudar a procurar a filha. A casa da Billy foi investigada
e cães farejadores foram atraídos, né, até um hotel ali na cidade, um hotel ali perto. Só que quando os policiais foram lá averiguar, os atendentes disseram que não tinham visto a Hailey ali, olharam em todas as câmeras de segurança, realmente ela não estava, olharam nos 24 quartos que tem ali no hotel e não tinha nada da Hailey. Aí, gente, olha só que estranho. Dia 31 de dezembro é ano novo, né? Virada de ano novo. Mas se você tem uma filha desaparecida, você vai estar comemorando? Não. Só que Shaw, o namorado de Billy, e a Billy comemoraram. Fizeram uma festa normal. Tanto que o Clint, ele disse que ele estava com um binóculo na varanda da casa dele, procurando, né, alguma pista da filha, e acabou vendo aquela festança e ficou, claro, muito chateado e muito revoltado. Depois, quando foi interrogada, a Billy disse simplesmente o seguinte: olha, claro que eu estou sofrendo com o desaparecimento da minha filha, eu não fiz festa nenhuma, acontece que muitos amigos e muitos familiares apareceram para me consolar. Então, com tanta gente, acabaram achando que era uma festa. Gente, que historinha, né? Uma recompensa de $25 mil foi colocado para verificar se alguém sabia alguma coisa da Hailey. Dia 4 de janeiro de 2011, o FBI entrou no caso e foi daí que o outdoor com a foto da Hailey foi parar, assim, em vários locais do Texas e fora do Texas também. A procura passou a ser nacional. Muitas pessoas começaram a apontar o dedo para o Shaw. E aí começaram a descobrir algumas coisas. Shaw e Billy eram um casal que bebia demais e usavam coisas proibidas dentro de casa, perto das crianças. 10 meses antes do desaparecimento da Hailey, os dois brigaram tão feio que ela chegou a ir até a delegacia denunciá-lo, e depois ele foi e denunciou também. Mas não aconteceu nada, depois eles voltaram ao relacionamento e parece que ficou tudo bem. Gente, foi feito o teste do polígrafo na Billy e no Shaw, e os dois foram reprovados. Na Billy fizeram 2 vezes, só que a primeira vez viram que ela estava dependente, assim, de substâncias, mas ela disse que ela tinha tomado um ansiolítico que inclusive tinha sido passado pelo médico. E o Shaw foi reprovado nas 2 primeiras vezes, e na terceira vez ele mal terminou o primeiro estágio. Só o teste do polígrafo não é prova de nada, na verdade o teste do polígrafo não é prova de nada, né? Então não tinha muito o que os policiais e o FBI podiam fazer. As vigílias, né, para a Hailey continuaram em toda a cidade. Descobriu-se que o quê? Que no dia do desaparecimento da Hailey, o Shaw não foi demitido. O chefe dele disse que ele chegou naquela manhã para trabalhar, mas logo ele ficou aborrecido sozinho e resolveu ir embora, ele abandonou o trabalho. Ele disse que mentiu porque ele não queria que a Billy ficasse chateada com ele, então se ele tivesse sido mandado embora, seria mais fácil dela aceitar do que simplesmente ele chegar e ter pedido demissão, abandonar o trabalho. Só que assim, ele disse que realmente saiu de lá e foi para casa da mãe dele para poder fazer a papelada do seguro-desemprego no computador da mãe. Só que não, os registros telefônicos dele apontavam que entre 6h35 e 6h56 da manhã, ele estava no Colorado, que é a cidade onde eles moravam. Lembra que às 3 horas ele disse que já estava em casa? Mentira também. Entre 9h38 da manhã e 2h40 da tarde, o registro do celular apontava que ele estava na cidade Big Spring, que essa sim é a cidade da mãe dele. Não daria tempo de 3 horas da tarde ele estar em casa, se às 2h40 ele estava na cidade da mãe. Inclusive o Shaw disse que ele abriu a porta, né, para o David, que depois o David chegou com um amigo, só que não. O David disse que por volta das 4 horas da tarde chegou em casa, estava tudo fechado, ele batia na porta, ninguém atendia, ele conseguiu entrar em casa através de uma janela. E aí ele viu o Shaw parado no corredor
assim como se ele tivesse assustado. Quando o Shawn foi buscar a Billy naquele dia, né, naquela noite, antes eles pararam no caixa eletrônico e eles tiraram $140. Ele disse que esse dinheiro foi utilizado para comprar mantimentos e pagar o gás. Só que descobriram que não, que eles usaram esse dinheiro para comprar coisas ilícitas. Os detetives, quando foram averiguar a casa deles, descobriram várias páginas impressas, né, da internet sobre serial killer, sobre assassinato, sobre o que fazer com pessoas da família. E aí, quando eles foram interrogados, eles disseram que tudo bem, que várias pessoas se interessavam por crimes reais, que não tinha problema nenhum. O que realmente é coerente, né, gente? Porque senão, você que está assistindo a isso daqui, você é suspeito de várias coisas. E eu também, né, gente? Afinal, eu tenho uma coleção estranha aqui. Mas eu acredito que, né, isso não é motivo para nada. Bom, dia 12 de janeiro de 2011, Shawn não foi acusado de nada, mas ele passou a ser visto como uma pessoa de interesse. Dia 24 de fevereiro, encontraram um pendrive na casa da Billy com mais de 100 mil imagens nada legais com menores de idade. E encontraram também esse mesmo conteúdo no computador da casa da mãe do Shawn. Só que aí eles tiveram que tomar cuidado porque eles não tinham como provar que aquele conteúdo era do Shawn, porque também, né, morava ali um outro adulto que era o padrasto do Shawn. Da mesma forma que não era possível provar de quem era aquele pendrive. Dia 17 de março de 2011, os policiais foram até a casa da Billy conversar com o Shawn. Só que a Billy disse que ele não estava lá. Nesse dia, como os policiais tinham mandado, mesmo assim eles entraram. E aí eles encontraram o Shawn escondido. O que aconteceu? A Billy foi presa por mentir para os policiais. Em junho, ela foi sentenciada a 90 dias de prisão e a cumprir 1 ano em liberdade condicional. Assim que ela saiu da prisão, ela se mudou para outra cidade. Ela se mudou para o condado de Travis, junto com quem? Com o namorado dela, com Shawn. Finalmente, em 2012, eles se separaram. Ela disse que foi só em 2012 que ela começou a acreditar que talvez ele fosse responsável pelo desaparecimento dela, porque nessa época até o FBI já considerava ele uma pessoa de interesse. 16 de março de 2013, um homem estava caminhando na cidade, né, Colorado, onde eles moravam, perto de um lago, e aí ele encontrou restos mortais. Dia 26 de abril de 2013, o resultado de DNA saiu e infelizmente foi confirmado que se tratava de Hayley Dunn. Causa da morte não foi confirmada, mas os investigadores disseram para o pai dela que havia traumas contundentes na cabeça dela. Uma recompensa de $15 mil foi colocado para quem tivesse alguma informação de quem tinha feito aquilo com a Hayley. Gente, o desaparecimento dela foi em 2010. Os restos foram encontrados e identificados em 2013, só que ela só foi liberada para a família poder enterrá-la em 2017. Em janeiro de 2017, a família pôde colocar a Hayley para descansar. Cansado de tantos anos sem resposta, Clint resolveu falar para a imprensa. Em 2018, ele disse que sabia quem que era o responsável, que ele acreditava que quem tinha feito aquilo com a filha dele tinha sido o Shawn e que ele rezava muito para que a Billy também não soubesse de alguma coisa. A avó da Hayley apareceu e disse que a neta tinha comentado com ela que tinha medo do Shawn. Ela disse que via quando ele ficava na porta do quarto dela, ali no corredor, andando para lá e para cá, conversando ao celular, ela podia ver a sombra dele se movimentando e ela confessou para a avó
que tinha muito medo que ele entrasse. Bom, uma investigadora particular chamada Erica Morse estava no caso e muitas pessoas sabiam que ela era responsável, né, por descobrir alguma coisa da Bailey. Então, por causa disso, muitas pessoas, muitas mulheres ali do Texas começaram a entrar em contato com ela, dizendo que estavam recebendo fotos e mensagens obscenas de um homem chamado Casey. A Erica sabia que o segundo nome do Sean era Casey. Então, logo ela pediu para essas mulheres mandarem fotos para ela e os vídeos, né? E aí ela viu que realmente se tratava do Sean. Dia 28 de outubro de 2019, ela foi com uma dessas mulheres até a delegacia para abrir um boletim de ocorrência. Só que chegando lá, o policial não aceitou e disse que acredita que a mulher tenha forjado as provas. Olha que absurdo. A Erica escreveu uma carta aberta dizendo o que tinha acontecido e que o Sean deveria ser preso imediatamente para que ele não fizesse outras vítimas. Só que ninguém fez nada, nada aconteceu. Aí em maio de 2021 o caso teve uma grande reviravolta. 10 anos, gente, 10 anos do desaparecimento da Hailey. Finalmente uma pessoa foi presa. A investigadora particular foi chamada pelos promotores e eles disseram que logo estavam para prender uma pessoa. Em 13 de junho de 2021, através de um mandado, eles conseguiram coletar DNA do Sean. Então, dia 14 de junho, um dia depois, assim que saiu o resultado, e, gente, 10 anos depois do desaparecimento dela, uma pessoa foi presa. Eles prenderam o Sean Adkins pelo desaparecimento e por ter feito, né, tudo aquilo com a Hailey. Ele está preso sob uma fiança de 2 milhões de dólares. Como ele foi preso agora, né, em junho de 2021, provavelmente o julgamento dele deve acontecer em 2022 ou 2023. Mas, finalmente, alguém foi preso. As pistas estavam todas lá. Tudo se encaminhava para que fosse o Sean. O pai dela disse que realmente não foi surpresa nenhuma, né? Que ele sabia e que ele sentia que tinha sido ele. Mas demorou 10 anos, gente, 10 anos para alguma coisa acontecer. Então esse foi o caso de hoje, um caso triste, né? Onde um pai ficou devastado, onde uma mãe foi muito estranha, né, em vários aspectos, mas enfim. Espero que esse canalha receba o que ele merece. Eu vou com certeza atualizar vocês, né, do que acontecerá aí nos próximos meses ou nos próximos anos. E ficarei de olho sim no julgamento. E é sempre no julgamento que a gente descobre mais coisas, né? Então é isso, gente. Eu peço, por favor, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui. E até a próxima Sexta Estranha.